Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos à primeira aula do nosso curso My Lord Idiomas Online. E durante esse curso vocês vão perceber que inglês é uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de se aprender. Não é aquela coisa complicada como a gente imagina, como muitas pessoas fazem parecer ser. E quando nós aprendemos com um propósito, com um objetivo, o nosso aprendizado fica muito mais fácil. E para a gente aprender usando a palavra de Deus com o sentido de entender, de eu quero ler a Bíblia, talvez em inglês um dia, por que não? Entender o que está sendo dito. Isso facilita muito mais o nosso aprendizado. Vou começar com vocês pelo básico do básico. Quando eu quero me apresentar, como que eu me apresento em inglês? Vamos supor que eu acabei de chegar num grupinho e eu vou falar, oi, olá, eu sou Marcelo, meu nome é Marcelo. Eu vou dizer como? Hello, my name is Marcelo. É assim que você se apresenta basicamente. Hello, my name is Marcelo. Olá, meu nome é Marcelo. Aqui no texto, por exemplo, lá no primeiro textinho, na presentation. Hello, my name is John. What's your name? What's your name? Quando eu pergunto what's your name, eu já quero saber como que é o nome da outra pessoa. Se eu quero saber como é o seu nome, então eu digo what's your name? E no texto ela responde Sarah. Sarah, ela também poderia ter dito my name is Sarah ou I'm Sarah, que são outras formas de responder a essa pergunta. Então, só para a gente recapitular. What's your name? Sarah ou I'm Sarah ou my name is Sarah. Mais à frente. Where are you from, John? Where are you from, John? Eu quero saber de onde ele é. Quando eu pergunto where are you from, eu estou perguntando de onde você é. I'm from Los Angeles. I'm from Los Angeles. Então, John é de Los Angeles. Ele está dizendo, eu sou de Los Angeles. No nosso próximo textinho, o texto número 2. Hello, my name is Peter. I'm a Baptist. Hello, my name is Peter. I'm a Baptist. Aqui ele já acrescentou mais uma informação para a gente. Ele disse, olá, meu nome é Pedro. E quando ele diz, I'm a Baptist, ele está dizendo, eu sou batista. I am married and I have 3 children. I am married and I have 3 children. Que informação que ele está passando aqui? Ele está dizendo que ele é casado e tem 3 filhos. I am married, eu sou casado, and I have 3 children. Eu sou casado e tenho 3 filhos. I live with my family in New York. I live with my family in New York. Aqui ele está dizendo que ele mora com a família dele em Nova York. I live with, eu moro com, minha família, my family, in New York, em Nova York. Por outro lado, a Mary vai dizer hi. Hi. Hi é uma forma também de dizer, de cumprimentar. Só que é menos formal do que o hello. Seria como se fosse hello, olá. E hi seria só oi. Então, hi, my name is Mary. A mesma coisa. Meu nome é Maria. And I'm a Methodist. I'm a Methodist. O Pedro era batista. Então a Maria está dizendo que ela é metodista. I'm a Methodist. I am not married. I am not married. O Pedro diz que ele é casado. Então ele diz I am married. I am married. Já a Maria não é casada. Então ela diz I am not married. And I live with my parents. I live with my parents. Eu moro com os meus pais. Parents parece parentes, mas não é parentes. Parents é pais. Pai e mãe. Father and mother. O primeiro tópico que eu vou falar para vocês é sobre o verbo to be. Mas não se assustem, porque é com o verbo to be que a gente vê que o inglês é muito simples.
O verbo to be significa ser ou estar. Ou seja, em inglês ele já tem uma coisa só, para o que em português nós tivemos que memorizar duas. Como que eu conjugo aqui rapidamente o verbo ser e estar em português, no presente? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Estar, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis e eles estão. 12 formas. Então, se vocês conseguiram memorizar 12 formas em português, por que não memorizar só 3 em inglês? 3 formas em inglês, que nós vamos ver agora. Para eu falar dessas formas, eu preciso falar primeiro dos pronomes em inglês. Nós só temos 2 a mais que em português, mas também são muito simples. Eu digo I. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, mas relacionado mais a seres e objetos. Depois nós temos we. We significa nós. Depois nós temos o you de novo, que significa vocês. Então, you é da mesma forma para você no singular e vocês no plural. E depois nós temos o they. E as formas verbais que eu disse do verbo to be no presente, que são só 3, elas são am, depois nós temos o is e depois nós temos o are. Am, is, are. Qual se relaciona com qual? O am só se relaciona com um desses pronomes, que é o I. I am. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. I am happy to be with you. I am happy to be with you. Eu estou feliz em estar com vocês. Depois nós temos a forma verbal is. Is é usado só para as terceiras pessoas do singular. Quais são as terceiras pessoas do singular? He, she, it. Então, he is, she is, it is. E depois nós temos o are. O are se relaciona com o resto, com o que ficou sobrando, que é you. You are. Você é ou está. Depois, we are. Nós somos ou estamos. Depois nós temos o you no plural, vocês. You are. Vocês são ou estão. E por último, they. They are. Quem é they? They, como eu já disse, é eles. Eles são ou estão. Então vamos ver a aplicação desse verbo to be ali naqueles exercícios que a gente tem. Exercises. Exercises. Complete the gaps, que significa complete as lacunas. Gaps são lacunas, espaços em branco. A primeira, he, blank, Christian. Quando eu falo blank, eu estou falando esse espaço. Conseguiram entender? He is Christian. He is Christian. A próxima, we Hebrews. We Hebrews. We are Hebrews. Nós somos hebreus. Próxima, I'm evangelical. I evangelical. I evangelical. I am. Como eu disse, sempre que você vê um I am. They brothers. They brothers. They are brothers. They are brothers. Próxima, you important to me. You important to me. You are important to me. E por último, we blessed. We blessed. We are blessed. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Então vocês conseguiram ver como o verbo to be é simples. Em inglês, em geral, é simples. Se você tomar tempo para leitura, para prática, para ouvir,
para ouvir bastante, ouçam muito, leiam bastante, tudo que vocês conseguirem. É muito mais simples do que vocês imaginam. Em todas as aulas haverá uma seção reservada para vocabulário, vocabulary. E as nossas palavras do vocabulário serão todas retiradas de versículos da Bíblia. Todas elas vão ser retiradas de versículos da Bíblia. Para quê? Para que nós possamos aprender palavras novas. Porque quanto mais rico o seu vocabulário é, mais informação você consegue transmitir, mais coisas você consegue entender, mais mensagens vocês conseguem comunicar uns com os outros. E o nosso primeiro trecho é de Gênesis, o capítulo 1, versículo 1. Como que eu digo isso em inglês? Eu digo Genesis. Genesis, chapter 1, verse 1. Capítulo, então, é chapter. Chapter. E versículo, verse. Verse. Então, repetindo, Genesis, chapter 1, verse 1. Que diz o seguinte: In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. E o que isso quer dizer? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Qual é o nosso primeiro destaque? In the. In the. In, em português, significa em. A preposição in. The é o nosso artigo. A gente fala o, a, os e as. Para essas quatro formas, olha como que eu disse que em inglês é mais simples. Para essas quatro formas, o, a, os e as, eles só usam the. Então, quando eu junto in, the, eu faço no, ou na, ou nos, ou nas. Nesse caso, como beginning significa começo, então in the beginning, no começo, no princípio. Depois nós temos o the, que na língua inglesa é o artigo definido. É o artigo definido do inglês. Como eu disse antes, nós temos quatro formas, ele só tem essa uma. Para as nossas quatro, ele só tem uma. Como eu disse, é muito mais simples. Aqui, a próxima palavra, nós temos duas. The heaven, the earth. The heaven, the earth. Por que que eu disse the e no outro eu disse the? The. É a mesma palavra. Isso a gente vai ver mais pra frente. Nosso próximo versículo também é de Gênesis. Genesis, chapter 1, verse 3. Genesis, chapter 1, verse 3. Capítulo 1, versículo 3. Que diz: And God said, let there be light. Let there be light, and there was light. A palavra destacada que nós temos é and. And significa e. Sempre, always. And significa e. Depois nós temos, ainda em Gênesis, o versículo 17. Genesis, chapter 1, verse 17. Gênesis, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. Que palavras nós temos aqui? Of the. Com o of the acontece a mesma coisa que com o in the. A diferença é que of significa de. Então nós teremos do céu. Porque heaven significa céu. Então of the heaven, do céu. Irmãos e irmãs, essa foi a nossa primeira aula do nosso curso. Espero que vocês não desistam, que vocês continuem comigo até o final. Através da palavra de Deus, vocês consigam aprender inglês. É possível. Aqui vocês vão estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Adorando a Deus e aprendendo inglês, que é muito útil. Então, que Deus nos abençoe e não desistam. God bless us. Don't give up.